O Mistério de Belicena Vilca. Livro 2º. A Carta de Belicena Vilca. 49º dia. Saudações, guerreiros hiperbóreos. Aqui é Lúcifer, Max Lúcifer. Vamos para mais um dia fascinante da Carta de Belicena Vilca, do livro O Mistério de Belicena Vilca. Hoje vamos explorar o 49º dia da carta. Prepare-se para uma jornada profunda. Não apenas ouça, mas sinta com o espírito. Antes de prosseguir, convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Milhares já acompanham esta jornada e sua participação é essencial. Deixe seu like, seu comentário para ajudar no engajamento e compartilhe para espalhar o desvendar deste mistério pelo mundo. E inscreva-se agora para não perder nenhuma revelação importante. Vamos lá. A partir de hoje, Dr. Signagel, retomarei o relato interrompido no 43º dia. Creio que nos últimos 5 dias deixei bem claro os conceitos fundamentais da sabedoria hiperbórea e que valeu a pena fazer um resumo, para isso, da história da Casa de Tarsis. O desdobramento da história se produziu quando a estratégia hiperbórea de Felipe IV triunfou sobre os planos sinárquicos da Fraternidade Branca, e a cúpula da Ordem do Templo foi enviada à fogueira. E nessa façanha, a Casa de Tarsis não lhe coube um papel menor, operando ativamente nos círculos dominicanis, o que atrairia sobre eles o atento olhar dos deuses libertadores, dos senhores de Vênus, quem imprimiriam na estirpe um inesperado rumo. Mas não me adiantarei aos fatos. Nas fogueiras da Inquisição dominicanis, os planos da Fraternidade Branca se transformaram em cinzas. 2 fatos principais confirmaram esse fim: o desmembramento efetuado por Felipe IV da sinarquia financeira e a fuga para a Escócia do Colégio de Construtores de Templos, onde séculos depois daria nascimento à franco-maçonaria. Sobre este último fato, convém recordá-lo no dia 16º, quando expliquei por que o Colégio de Construtores de Templos necessitava reencontrar as tábuas da lei. Com estas tábuas em seu poder, os Golem estariam em condições de levantar o Templo de Salomão na Europa, cumprindo assim os planos da Fraternidade Branca e elevando ao povo eleito ao trono do mundo. Felipe IV, advertido sobre estas intenções por seus instrutores dominicanis, suspende a atividade dos 3 grêmios de maçons, nem bem se inicia o processo aos templários, sob a acusação de cumplicidade e participação nos delitos destes. O golpe aponta ao Grêmio dos Construtores de Salomão, que integram a Ordem Templária na qualidade de freis menores, depois de receber treinamento no Cister. Não há de se esquecer que o verdadeiro nome da ordem, designado por São Bernardo Golem, é Ordem do Templo de Salomão, ou Ordo Templum Salomonis. Os construtores de Salomão passam a seguir a clandestinidade e fogem da França, não sem antes perder vários membros nas torturas e na fogueira. Que informação se esperava obter deles? A identificação do Templo de Salomão, se este já havia sido construído, ou a revelação do lugar de sua futura localização e o avanço das obras. Note-se que os Golem construíram no século XIII catedrais como Chartres, Reims, Amiens, Estrasburgo, Metz, Narbona, etc., e que qualquer delas poderia ocultar o templo buscado. Não obstante, existiam 2 condições que eram tidas em conta pelos dominicanis. Uma, a exigência de que o templo contivesse o segredo da serpente, que estivesse projetado baseado nas 22 letras do alfabeto sagrado de Jeová Satanás. E a outra, que a localização do templo correspondesse ao lugar mais sagrado para os Golem. Mas isso já se sabia, o lugar era Lyon. Portanto, ainda conhecendo o lugar sagrado, não era fácil descobrir o templo, pois os construtores de Salomão preferiam morrer em falar, e a cidade se negava a revelar seu segredo. De fato, nem as catedrais de Saint-Jean ou Saint-Martin, ambas construídas com o método gáulico, tinham nada que ver com o Templo de Salomão, pois nelas não aparecia o segredo da serpente.
nem os 22 signos do alfabeto sagrado. Quando, ao final de 1310, Felipe, o Belo adquire os direitos sobre Lyon, envia uma expedição de especialistas dominicanos em arquitetura golem para inspecionar palmo a palmo a região. Este intento teria êxito um ano depois, ao acharem uma encomenda templária sobre o Monte Fourvière os cimentos de um templo que se ajustava em todas as suas medidas às proporções arquitetônicas do universo. Os golem projetavam acabar sua edificação simultaneamente com a instauração do governo mundial, e tudo estava preparado ali para ser armado como um quebra-cabeça. Em depósitos próximos se encontravam as pedras cortadas e assinaladas, as vigas imóveis, o altar, as vidraças, os instrumentos rituais, etc. E tudo foi minuciosamente destruído por ordem expressa do rei, quem, além de tudo, autorizou aos dominicanis a ocupar aquele lugar como se fosse uma praça liberada no universo, e a fortificá-lo com uma muralha estratégica de pedra. Os restos daquela construção baseada na sabedoria hiperbórea ainda se conservam. Em 1314, pois, o inimigo suportava um desastre generalizado e desaparecia o perigo que obrigou a casa de Tarsis a esconder-se por 40 anos. O terror golem fora vencido pelo terror dominicanis, em razão deste ser dirigido por homens de pedra, que para todos os casos eram também homens sem medo. Por conseguinte, o perigo da morte final, representado por Bera e Birsa, não havia desaparecido, muito pelo contrário. Mas os imortais se encontravam em outra esfera da realidade e no momento não voltaria para se ocuparem da casa de Tarsis. Em contrapartida, os golem estavam fora de combate e não poderiam detectar aos sobreviventes da casa de Tarsis. Mas algo muito estranho ocorria agora na família. Como consequência, talvez, do progresso realizado pela estirpe no cumprimento de uma missão familiar, ou talvez por efeito de uma espécie de concentração genética produzida nos sobreviventes depois do quase extermínio da estirpe, ou fosse por outra causa desconhecida, o certo era que os caracteres hereditários familiares se haviam diferenciado notavelmente a partir dos ramos matrimoniais fundados por Vrunalda e Valentina. Entre os descendentes de ambas, as damas tiveram homens de pedra, mas somente os filhos e netos de Valentina demonstraram vocação pelo noivaiado. Os homens de pedra que se originaram do sangue de Vrunalda, pelo contrário, detestavam montar guarda frente à espada sábia e somente tinham uma meta: atacar o inimigo o quanto antes. Enquanto os valentininos pareciam dotados para interpretar os grandes planos dos deuses libertadores e contribuir à sua execução ordenada, os vrunaldinos pretendiam passar de imediato à ação. No marco da guerra essencial, podia assegurar que os primeiros eram estrategos puros, os segundos, táticos perfeitos. Todos os homens de pedra, sem exceção, contribuíram nos círculos dominicanes. Porém, durante o reinado de Felipe IV, os valentininos haviam se dedicado a projetar a estratégia da nação mística e assessoravam o rei, em segredo, sobre o modo de lutar contra os golem, enquanto os vrunaldinos se contavam entre os cavaleiros mais valentes e audazes que deveriam enfrentar os ingleses e flamengos, e entre os inquisidores mais terríveis que toleraram os templários. Além disso, os vrunaldinos, por serem espanhóis, participaram em numerosos episódios da reconquista da repressão ao judaísmo e à religião dos infiéis. Perto de 1310, quando já se avistava o triunfo da estratégia do Pacto de Sangue, um dos valentininos se perdeu no Cerro Candelária e localizou a caverna secreta. Depois de sepultar a Vraia, cujo cadáver ainda permanecia sentado em frente à espada sábia, e restituir a chama da lâmpada perene, tomou o posto de Noio e restabeleceu a guarda milenar. Os vrunaldinos o abasteceriam da fortaleza catalã que então existia no lugar da capela, ao pé do cerro. Aquele Noio era um homem de pedra relativamente jovem, mas muito sábio. Permaneceu na caverna os 5 anos seguintes,
durante os quais se completou a destruição da Ordem Templária e o poder Golem se demoliu na França. Entre os membros da Casa de Tarsis, como é natural, a derrota dos Golem havia causado um clima geral de regozijo, mas ninguém esperava que ocorresse algo novo, algo referente à caverna secreta, à espada sábia, à missão familiar, ao pacto de sangue. Contudo, os primeiros dias de junho de 1315, todos receberam idêntica mensagem cifrada. Tratava-se de uma citação do Noio para irem a uma reunião familiar extraordinária a se realizar no dia 21 em São Félix de Caraman. Nesse dia, no castelo de Valentina, os senhores de Tarsis celebraram pela primeira vez em 40 anos um conselho de família. A reunião estava programada para as 21 horas, mas às 19 horas se encontravam quase todos na sala principal do castelo. Faltava somente o Noio que, segundo a Castela, ao chegar se havia fechado em uma torre, sem descer durante todo o dia. Muitos não se conheciam, e as apresentações e saudações criaram um clima festivo. Enquanto tomavam uma refeição ligeira, não cessavam de transmitir notícias e comentar os últimos acontecimentos da França. Os homens de Pierre Flotte, de Guilherme de Nogaret, de Guilherme Plastian, de Clemente V e outros senhores do Cão se pronunciavam com muito respeito e admiração, mas o de Felipe, o Belo, se achava acima da veneração geral. E não era por menos. O grande rei, mediante a sanção de mais de 350 leis de origem dominicanis, havia transformado a França na primeira nação do Ocidente, e também, e principalmente, havia destruído em grande parte a infraestrutura Golem, além de eliminar a cúpula templária e obrigar a fugir o resto. Por isso, aqueles que eram virtuais sobreviventes da lixívia riam prazerosos ao recordar as fogueiras templárias, no momento em que erguiam suas taças em direção ao escudo de armas da Casa de Tarsis, que dominava a sala desde a parede superior da lareira. Fez seu ingresso o Noio, quem se uniu ao brinde. Honore mortis, gritou com sua voz de trovão. Ad inimicus, responderam com veemência os presentes. O belicoso grupo se compunha de 18 senhores de Tarsis, 10 cavaleiros e 8 damas, todos homens de pedra. Deles, 12 eram brunaldinos e 6 valentininos. Os 17 ficaram em silêncio, olhando expectantes ao recém-chegado. O Noio começou a falar de imediato. Damas e cavaleiros, deveis ter a segurança de que se os citei com tanta pressa, não foi por capricho, senão porque um assunto impostergável o exigia. À medida que ia falando, imprimia às suas palavras um tom de gravidade tal que algo impensável num homem de pedra sugeria a influência de uma forte impressão. Semelhante efeito não podia ser causado por aquela assembleia, devia tratar-se de outra coisa. Em verdade, continuou, esta reunião a solicitou ele, a quem em seguida conhecerei. Eu, por minha parte, sei que a prudência aconselhava aguardar alguns anos, antes de sustentar um conselho de família. Algum som brotou de cada garganta, pois um murmúrio se elevou e tomou a sala. A todos assombrava a revelação de que receberiam um visitante, posto que, na dilatada história da Casa de Tarsis, jamais os homens de pedra se haviam congregado em presença de um estranho. Uma vez que a exclamação coletiva se dissipou no espaço, o Noio retomou a palavra. Não vos preocupeis, homens de pedra, que o segredo da Casa de Tarsis ficará a salvo. Nosso hóspede não é deste mundo. Virá aqui de Catagar e depois regressará à cidade dos deuses. Mas é necessário que vos relate as circunstâncias de meu encontro com ele, um dos deuses libertadores do espírito do homem, um dos senhores de Vênus. Como sabeis, há 5 anos estou mantendo a guarda da espada sábia. Nesse período de tempo, não cessei de contemplar a pedra de Vênus, mas nada diferente advertia nela. Dia após dia concentrava-me em sua contemplação, esperando observar o signo da origem, ou o sinal lítico de Kitagar.
mas nada novo ocorria. Somente os signos dançantes da ilusão, os arquétipos criados pelo Deus Uno, que também estão dentro de nós, passavam em vão frente minha visão. Porém, um dia sucedeu algo diferente. Foi em maio, pouco antes de vos convocar. O relato era seguido com atenção superlativa. Sem dúvida, o Noio havia tido uma experiência maravilhosa, mas certamente extraordinária, fora do comum e regular. Os deuses libertadores, há milênios que não se manifestavam aos homens, desde a época dos Atlantes Brancos. Pois bem, esse dia, depois de várias horas de meditação, adormeci em frente à espada sábia. Ignoro quanto tempo permaneci nesse estado. Recordo somente que um som musical foi despertando-me, até que distingui com clareza a palavra Tirodinguibur, modulada na língua dos pássaros. Coincidentemente, ao cravar os olhos na espada sábia, vi as vrunas, que formam a palavra brilhando perfeitamente nítidas no centro da pedra de Vênus. Assombrei-me sobremaneira, como podeis imaginar, quando ouvi, brotando às minhas costas, uma voz dotada da majestade do Espírito Eterno, que pronunciava meu nome. Ao voltar-me o rosto, encontrei-me ante um ser pleno de luz que me observava sorrindo junto ao ângulo reto da caverna secreta. Compreendi então que era ele quem projetava o signo Tirodinguibur na pedra de Vênus e procurava chamar-me a atenção. Voltei-me rapidamente a contemplar as vrunas, mas creiam-me, homens de pedra, que é difícil vos comunicar o que ocorreu neste instante. Um prolongado suspiro acompanhou as últimas palavras de Noio. Depois de um segundo de vacilo, durante o qual o brilho de seus olhos se apagou e a atenção pareceu dirigir-se para dentro, prosseguiu com firmeza. Nesse instante, cavalheiros, compreendi o significado do signo Tirodinguibur, e sua compreensão infundiu-me o mais alto grau da sabedoria hiperbórea. Era o Espírito Eterno quem se libertava e isolava como nunca antes da ilusão das formas criadas. Sim, meu próprio espírito, fixo e plantado como um menir que permanece e se assoma na corrente temporal da alma, de pronto se sustentava na origem, em sua instância eterna e infinita. Sabia de tudo, havia regressado à origem, havia me libertado do aprisionamento na matéria, e compreendia o porquê da queda. Se tivesse querido, poderia partir ali mesmo para a Hiperbórea, mas não poderia fazê-lo. Não enquanto a missão familiar não estivesse cumprida, não enquanto vós permaneceis aqui, em meio aos demônios, não enquanto nos restasse liberar a batalha final contra as potências da matéria. A honra impediu-me a partir. E talvez essa decisão fosse o que esperava aquele ser, pois logo falou. Ó Noio de Tarsis, disse, não te surpreendas ao sentir a terra firme do espírito. Os deuses estão contigo. É a vontade de Navutã quem te sustenta agora no universo, as vrunas de seu nome. E a graça de Freya, e o poder Calibur da Vruna da Morte. Eis que venho a ti para confirmar tua existência de tua casa, para gravar na pedra fria o signo que a situará na origem e determinará que prevaleça sobre a lixívia da morte final. Dir-te-ei o que deves fazer, ó custódio da pedra de Vênus. É necessário que os iniciados de tua casa coincidam comigo, em algum lugar do universo, qualquer que seja este. Uma vez juntos, hei de transmitir-lhes a mensagem dos deuses. Deixarei-te esta pedra. Coloque-a do mesmo modo frente ao ângulo reto e eu estarei ali no momento preciso. Dito isto, se desvaneceu-tu misteriosamente como havia aparecido, e encontrei-me absolutamente só na caverna secreta. A pedra de Vênus já não refletia o signo Tirodinguibur, mas podia vê-lo se me propusesse. Enfim, depois de refletir 5 dias, decidi ir a Turdes, e envia mensageiros para convocá-los e concretizar a reunião solicitada pelo Senhor de Vênus. Transcorreram uns minutos, sem que ninguém atinasse a dizer nada. Todos haviam ficado como enfeitiçados pelo relato de Noio. Finalmente, um dos homens de pedra interrogou. A pedra, que quis dizer o Senhor de Vênus quando falou de deixar-vos uma pedra?
Pois, o caso é que quando se desvaneceu pelo ângulo reto, respondeu o Noio, uma curiosa pedra apareceu donde ele estivera, sem que eu possa explicar como chegou a este lugar da caverna. E que haveis feito dela? Transportei até aqui. O Noio desatou uma bolsa de couro que trazia à cintura e extraiu dela um rústico fragmento de basalto negro. A pedra era uma pequena coluna de 8 a 9 polegadas de altura e base retangular. Sem duvidar, a estendeu ao que havia formulado a pergunta. Logo circulou de mão em mão até retornar novamente ao Noio, quem então voltou a falar. Damas e cavalheiros, vos proponho intentar um contato com os deuses, tal como eles mesmos o sugeriram. Dispus uma torre do castelo para esse fim, e creio que agora já é a hora de nos dirigirmos até lá. Sim, aprovaram em uníssono várias vozes. Não percamos mais tempo. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um dia da carta, mas ainda há muito pela frente. Espero que tenham desfrutado deste episódio, o 49º dia da carta de Belicena Vilca, do livro O Mistério de Belicena Vilca. Lembre-se, existem muitos mistérios envolvendo a criação do mundo e da humanidade. Vamos juntos desvendar esses mistérios. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade. Inscreva-se agora, pois, como eu disse, ainda há muito pela frente. Aqueles que já são inscritos, seu like, comentário e compartilhamento são essenciais para ajudar a espalhar o desvendar destes mistérios ainda mais longe. Eu sou Lúcifer, Max Lúcifer, o portador da luz, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses aprisionados. Até o próximo episódio, guerreiros e guerreiras hiperbóreos.